Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a essa nova história. Vamos fazer uma palestra aí com vocês hoje. Alguém aqui é a primeira vez que está na palestra? Bastante. Na minha primeira, né? Bom, vocês vão gostar, pode ficar tranquilo. E na próxima sexta, o professor Wagner vai estar aqui fazendo o lançamento do livro dele, Viagem Espiritual, tá? Vai ter uma palestra curta da parte dele, né? E depois ele já vai abrir para autógrafos, tá? Então quem quiser participar, ele vai dar uma palestra e também vai ter uma noite de autógrafos oficialmente. Ele vai divulgar bastante esse dia, que é dia 22, como um dia bem especial aí, junto com essa energia do livro novo, Viagem Espiritual, ok? Bom, então vamos começar essa história de hoje, né? Vamos começar essa palestra aqui, dentro dessa energia que eu trabalho há mais de 20 anos. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Hugo França. Eu venho fazendo um trabalho dentro da filosofia do xamanismo, que é uma filosofia que trabalha muito as questões da energia voltado para a natureza, para o universo de uma forma geral, e como os nativos e como essa ancestralidade, essa sabedoria ancestral sempre utilizou desse conhecimento, né, que eles foram desenvolvendo, percebendo, sentindo, para aplicar na vida e fazer com que tudo fique muito melhor, muito mais transformador no sentido positivo da palavra, tá? E uma coisa que surpreende muita gente, né? Primeiro, alguém aqui nunca ouviu falar de xamanismo? Por favor, alguém nunca ouviu falar? Todos? Arro. Essa energia do xamanismo, ela é realmente assim, como talvez aí muitos de vocês já estudem o tema, já tenham algum tipo de contato com esses conhecimentos, ou com palestras, ou com cursos. A gente desenvolve muito assim, a percepção de poder captar, né, como eu disse, através dessas energias da natureza, do universo, possibilidades de você trabalhar suas histórias internas, os seus processos, que precisa de harmonização, de purificação, de clareza. Então o xamanismo, para mim, ele veio assim num momento muito feliz da minha vida, né? Porque eu buscava muito conhecimento, buscava muito entendimento das coisas, por questões pessoais que faltava para mim, para preenchimento do meu ser. E aí, estudando bioenergia, aura, chakras, alquimia, cabala e vários outros, ocultismo, eu me deparo com essa história chamada xamanismo. E aí ele simplesmente virou uma página na minha vida, porque ele me mostrou que através de uma simplicidade, de uma religação sua com a natureza, com as energias que te envolvem no seu dia a dia, você seria capaz de modificar muitas coisas. E eu buscava isso de forma até muito profunda, através de códigos, através de técnicas assim mais elaboradas, e as coisas não aconteciam, né? E na simplicidade de você abrir sua mente e perceber o quanto esses nativos, o quanto essa força da sabedoria ancestral podia trazer para a sua vida realmente posturas, valores, modificações e transformações, principalmente comportamentais, que me geraram resultados que eu não tinha encontrado até então. E para mim foi muito bom ter conhecimento anterior de encontrar o xamanismo, ou dele me encontrar, porque eu tinha uma referência. É diferente de quando você entra num processo, aquilo é o seu mundo. Então você só vive aquilo. Aí você se deslumbra e muitas vezes você não tem visão ou não tem uma percepção do que está em torno. Mas quando você tem conhecimento, aquilo te choca, porque aquilo traz para você algo que você não tinha encontrado até então. E aí vem para mim, a grande magia e o grande despertar, que é para você realmente assim olhar para tudo de uma forma muito ampla, como a gente fala no xamanismo, né? Com a visão de águia. Ou seja, o dia que você abre a tua mente e fala assim, peraí, eu sei bastante, mas não sei tudo, ou eu sei pouco e quero saber mais, ou eu sei muito e quero saber muito mais, você voa como uma águia, como a gente chama, amplia a tua visão e começa a perceber o que está em torno. Ou seja, você não fica no processo de estagnação ou no processo, tá bom aqui. Ou seja, não dá para ficar assim nessa limitação. Se o universo ele é tão expansivo, ele é tão absurdamente assim, cheio de conhecimentos, a gente precisa estar sempre tateando e buscando uma possibilidade a mais. Obviamente eu sou muito cuidadoso com isso também, quando a pessoa fica pulando de galho em galho.
quando a pessoa não termina um processo aqui, mal começa outra ali, sai, vai para o outro, né? Aquela pessoa mística que ela troca o sabor do incenso, né? O cheiro do incenso, mas e vai sempre, quer dizer, nem sentiu o incenso direito, ela já troca, não, esse aqui é melhor. Só que aquele estava no meio, não deu tempo nem daquilo processar nela, nem entrar na aura dela, no campo dela energético, ela já apaga e já pega outro. E aí a pessoa, o que acontece? Ela fica num processo inconclusivo, ela não consegue dar os seus passos. É aquela velha história que uma vez eu estava numa comunidade nativa americana, e aí o nativo juntou a gente, um grupo de pessoas que estavam lá, ele juntou a gente assim de um lado, né, e falou, faz um pedido para o Criador aí. Falei, nossa, agora é o momento, né, aquela coisa mágica, né, daí a gente ficou ali mentalizando. Aí ele foi pegando algumas pessoas e tirando, pondo para outro ponto. Foram tirando e colocando em outro ponto, separando daquela turma. Aí as pessoas, deixou um grupo aqui e um grupo lá, né, e a gente não entendeu por quê. Aí ele pegou uma nativa lá da tribo e falou, ó, essa aqui é o Criador, ela veio cumprir aquilo que você pediu, veio trazer a sua realização. E ela foi aonde? Naquele primeiro grupo, onde você estava meditando, firmando, querendo, emanando um pedido. Ela foi lá para realizar, ela chegou lá assim, ó, simbolicamente, né, com o pedido na mão, procurando a pessoa, cadê ela? Ela não estava, ela já tinha mudado para o outro lado. E aí ele foi brincando com isso, ele ia lá, tirava a pessoa daquele segundo ponto e colocava para cá. Aí o Criador ia atrás, cadê ela? Não está aqui também. E aí ele foi brincando e falou, isso acontece corriqueiramente com o ser humano. Ele pede, ele implora, ele ajoelha, ele reza. Quando o Criador resolve realizar, cadê a pessoa? E aí ele fez uma metáfora com isso. Porque não é só o deslocamento, ou seja, a pessoa deixa do processo aqui e vai para um outro. É também dentro. A pessoa deixa de acreditar, deixa de entender, deixa de assimilar, deixa de sentir, porque não deu certo, não, ele não me ouviu. Será que ele não te ouviu? Será que aquilo que você pediu não está sendo movimentado? Não precisa deslocar? Imagina uma engenharia, quem aqui é engenheiro, imagina um processo de engenharia sendo arquitetado ali. Será que aquilo não demanda de um processo para poder chegar na realização que você pediu? E aí a pessoa está aqui e fala, não deu certo. Ela vai e parte para outra, ou ela simplesmente desiste de acreditar naquilo. Aí o Criador chega, cadê? Cadê aquele ser que estava querendo receber? Então isso para mim na época marcou muito, uma brincadeira, gente, dentro de um espaço assim, lá na aldeia, me marcou muito. Quantas vezes eu, você, estamos num processo e de repente você fala, não, está tudo errado, não está dando nada certo, energeticamente, ou de resultados, seja prosperidade, seja de saúde, seja o que for, seja de resultados no relacionamento, poxa, não está rolando, não está conseguindo fluir, e aí aquilo está sendo arquitetado, você perde o comando, perde a confiança, perde a sua, vamos dizer, fé, que não é religião, eu estou falando de fé no sentido de acreditar, de impulso, né? E aí aquele negócio está chegando, aquela energia está se movimentando, cadê você? E quando eu falo cadê você, cadê o ser na integridade para receber aquilo, cadê a sintonia, cadê a frequência que você ativou? Então isso na época me veio muito assim, hoje vontade de falar isso, não sei porquê, mas a gente precisa estar dentro desse processo de conexão, tá? E a palestra hoje fala muito sobre isso, sobre conexão, sobre realização, sobre estar atento aos processos energéticos, espirituais, que nos cercam o tempo todo, principalmente no mundo que a gente vive, um mundo de dualidades de energia, né? Tem energias maravilhosas e energias imensamente densas, e a gente fica nesse jogo. E como que a gente lida com tudo isso de forma inteligente, espiritualmente e emocionalmente, principalmente emocionalmente, porque é aí que as coisas começam a conturbar, né? Então nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, e hoje também, de forma diferente que eu faço as palestras, a gente vai ter no final aí um fechamento bem legal, né? E com uma canção bonita. Mas antes, eu vou abrir para perguntas. Eu vou parar mais ou menos 10 horas, mais ou menos, um pouquinho antes das 10. E aí eu vou abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que eu possa ajudar, porque eu também não sei tudo, mas o que eu puder, eu quero ajudar você a entender, tá? Porque daí você, de repente, está com uma vírgula aí que precisa tirar e aquilo facilita o processo. Mas deixa eu fazer a palestra primeiro. Durante a palestra, obviamente, a gente vai naturalmente tirando muitas dúvidas, né? Esclarecendo muita coisa.
Nós vamos fazer uma prática bem gostosa também, uma prática que eu adoro fazer prática, aliás, xamanismo, sem práticas de imaginação, de visualização, de tambor, de canção, fica meio estranho. Porque o xamanismo é muito o sentir, né? Muita energia. Então isso é muito importante a gente participar aqui hoje, tá? Vamos lá então? E quando vocês ouvirem eu falar o arro, né? Arro. A-H-O-W. Arro. Significa que eu estou saudando você no sentido pleno da palavra. É uma saudação nativa. Algumas pessoas escrevem sem W, outras com W, outros com 2 O, não importa, a expressão é a mesma. O arro, ele é uma saudação nativa americana que significa eu te vejo, eu te sinto, eu te reconheço, eu concordo, sabe? Nessa linha de raciocínio, sempre algo assim de saudação ao outro ser, tá? Então a gente às vezes brinca na internet, lá no Face, coloca muito arro. As pessoas, não, o que será que significa isso? É muito místico, né? Não é místico, não é bem fácil. Ele só não é uma coisa assim, tipo, oi. Não, ele é muito mais que um oi. Ele é muito mais, ele é uma concordância, ele é uma manifestação de algo muito positivo, tá? Então a gente vai fazer agora, eu vou colocar uma canção e vou fazer um relaxamento para a gente poder respirar um pouquinho, tá? Aí eu vou ligar os slides aqui e a gente vai para a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá então? Durante o relaxamento eu vou acender isso aqui, ó. Todo mundo sabe o que é isso? Sálvia branca americana. Na verdade, são folhas de sálvia, né? Nativa americana, elas são branquinhas, elas são mais aveludadas, diferente da nossa sálvia aqui, que é mais tempero. A nossa sálvia brasileira é usada mais em tempero. Essa não, ela é uma sálvia utilizada para queima mesmo. É como se fosse um incenso natural, onde a gente utiliza ela para purificações, para harmonizações. Primeiro ela limpa muito a pessoa, o ambiente, energeticamente. E depois ela mesmo vai trazendo uma harmonização, porque ela tem um cheiro muito suave, muito gostoso, assim, muito marcante. Então, de vez em quando vocês estiverem assistindo algum filme, tem alguns filmes aí que a gente vê, eu já fui surpreendido por uns 3 ou 4, da pessoa usando sálvia no ambiente, ela vai lá, acende, né? Inclusive teve uma vez que eu assisti, que ela falou assim, o ambiente aqui está muito pesado, eu vou acender uma sálvia. E ela acendeu. Quando ela acendeu a sálvia, começou a sair várias sombras assim do quarto, pulando a janela, correndo e pulava a janela. Aí ela pensou exatamente aquilo que um nativo falou comigo uma vez. Você quer ter um particular com Deus? Como diz o mineiro? Quer ter um particular com Deus? Acende uma sálvia. Não vai ter ouvido nenhum externo, não vai ter nada para interferir no seu processo, tá? Então a sálvia ela tem essa energia e é usada há muito tempo pelos nativos americanos em todas as celebrações, em todas as festividades, porque ela realmente é poderosa mesmo. É aquela história, né? É uma medicina natural que o próprio Criador já disponibilizou para nós. Então, eles não fazem nem o incenso, não tem nem o trabalho de fazer o incenso e fabricar o incenso, já queima a própria folha. Então esse cheirinho vai estar passando aqui, não se assuste, tá? O pessoal falou, opa, tá rolando alguma coisa aí. Não, é só uma sálvia e tá rolando, mas é só a sálvia. Vamos lá. Eu vou reduzir um pouquinho a luz aqui, para a gente fazer esse relaxamento. Vai deixando esse som guiar você. E de olhos fechados, vai sentindo a sua conexão
vai respirando conscientemente, sentindo essa energia do ar, essa energia da vida entrando em você. Respira profundamente, de uma forma muito mais ampla e consciente. E vai sentindo sob os seus pés a grande energia da Mãe Terra. Vai sentindo o carinho da Mãe, exalando a energia dela, que vai subindo em seus pés, que vai banhando o seu corpo. O carinho dessa grande Mãe Terra, dessa força de Pachamama. Deixa essa energia subindo, uma energia que traz nutrição, vitalidade para o teu ser. E você medita, e você recebe nessa reconexão. Sente a energia percorrendo o seu corpo, os seus órgãos, fortalecendo todo você, todo o teu ser. E lá de cima do universo, do grande Pai Céu, você começa a sentir suavemente uma energia cósmica que vai descendo, como se fosse uma chuva suave, brilhante, caindo sobre você. A energia cósmica que vem lá do Pai Céu, do grande Espírito, do grande mistério. E nesse momento eu peço para você, convide essas duas energias, a força da Mãe Terra e a força do Pai Céu, a escolher um ponto em seu corpo, para eles se unirem e ajudar você num processo de bênção, num processo de cura. Sinta a união dessas energias. Procure guiar essas energias e deixar ela fluir aonde você precisa nesse momento. Aonde você precisa de mais transformação, bênção, cuidado. Respira e sente esse banho de energia cósmica e terrestre, fortalecendo você, purificando você. Mentalmente, sinta-se na natureza, em algum lugar que você sinta agora vontade de estar. Seja onde for, mas que seja lá onde o seu coração te leva agora.
junto com o seu pensamento. E nesse momento, você sente a Mãe, você sente o grande Pai Céu, como um filho, uma filha, se sentindo amparado, protegido, amado, acima de tudo, amado. E vai deixando fluir essas energias em você, vai sentindo os símbolos, as imagens que possam chegar até você como uma forma de ampliar essa grande bênção de religação com essas energias naturais e ancestrais. Vai sentindo no seu peito, no teu chakra cardíaco, vai sentindo como se um pequeno sol fosse nascendo lá dentro. E essa energia vai pulsando. Essa estrelinha começa a abrir e expandir. E vai se tornando um pequeno sol. Um sol com a energia da cor dourada. Uma cor dourada radiante que vai expandindo. Espalhando essa energia para dentro do teu corpo e para fora dos teus poros. E sente esse sol aí no seu peito. Sente ele projetando a luz dourada dele em todo o teu ser, na tua aura, como uma grande camada de luz protetora. Envolvendo todo o teu ser. A energia do grande avô Sol, envolvendo você. E ele te protege, e ele ilumina tudo o que precisa iluminar dentro do teu ser, clareando a tua mente, limpando os teus medos, tuas dúvidas. Confia, expande, respira essa luz, para que ela possa expandir cada vez mais em você. E nesse momento agradeça a tua vida, agradeça
as suas realizações. Agradeça de uma forma íntegra, verdadeira. Agradeça o Pai Céu, a Mãe Terra, esse avô Sol que está aí no teu peito. Agradeça a natureza. Respira a gratidão. E confie que o que você veio buscar, o que você está buscando nesse instante, vai chegar até o teu ser, vai chegar até você. E bem devagar, no seu tempo, vai retomando a sua consciência e voltando ao seu momento aqui e agora. Vai respirando. Preparem os olhos. Arro. Tudo bem aí? Conseguiram sentir essa energia? Na verdade, nós fizemos uma prática muito simples que você pode fazer todos os dias da sua vida, 5 minutos, 10 minutos, de você entrar nessa conexão e abrir a sua consciência para uma conexão muito mais ampla, muito mais expansiva, que te traz, com certeza, possibilidades assim infinitas de resultados no seu dia. Às vezes as pessoas, naquele ímpeto, né, de sociedade como nós vivemos hoje, muito caótica, né, de correria, de falta de tempo, de muitos compromissos, né? A gente tem muitos compromissos, né?
só não tem compromisso muitas vezes com a nossa alma. E aí é aquela história de estar fragmentado no seu dia a dia com tantas coisas que a sociedade, que a família, que a vida pede. E aí a gente perde essa possibilidade de estar um pouco mais atento às nossas energias, às nossas reconexões. E eu costumo dizer que você nunca perde tempo em fazer uma meditação dessa. Pelo contrário, esses minutos eles te trazem muito acréscimo para o seu dia. Te traz muito mais proteção, você vai sair de casa, vai dirigir, vai pegar uma condução, vai viver, vai estar no meio do povo, no meio das pessoas, vai para o trabalho, vai em várias questões. E aí o que precisa ser feito? Aquilo que muitas pessoas hoje estão buscando, uma autopercepção para você estar empoderado, para você estar com o seu poder pessoal fortalecido. E aí sim você vai para a vida. Então aquele pequeno tempo que você tira, às vezes que você fala, poxa, mas eu não tenho esse tempo, arruma. É a mesma coisa, você vai escovar o dente e fala, não tenho tempo, faz uma semana que eu não escovo o dente, não dá tempo. Eu tenho muita correria. Difícil acontecer isso, né? Espero que sim, né? Não dá tempo, faz um mês que eu não tomo banho, não dá, é muita correria, não dá para tomar banho. Não tem essa possibilidade, concorda? Porque são coisas assim, que faz parte dos nossos hábitos e não tem exceção, você tem que fazer. Então, quando a pessoa começa a expandir os seus hábitos para essas questões energéticas, esse cuidado espiritual, esse pensamento em valores, você começa também a trazer para o seu dia a dia essas transformações comportamentais. E aí começa a te dar muito mais resultado. Ou seja, aquela música que fala assim, o acaso vai me proteger, você já ouviu essa música, né? Isso acontece de verdade, mas não é o acaso não. É a sua força, a sua ativação que gera essas energias que movimentam isso para você estar numa frequência, numa sintonia de proteção, de bênção e de muito mais retorno para a sua vida em qualquer área dela. O mental, o emocional, o físico e o espiritual. E aí a gente começa a mudar uma história, tá? Com esses pequenos hábitos que vão gerando transformações comportamentais. E aí sim, até a Organização Mundial da Saúde fala sobre isso. Saúde o que é? Processos de bem-estar, processos de satisfação, processos de transformação comportamental. Por isso está sendo colocado de uma forma assim na sociedade, como se fosse algo assim, novidade, né? Na verdade, isso faz parte de um comportamento nativo de 50, 60, 70 mil anos atrás, que os antigos xamãs, os grandes nativos, Medicine Man, vinham trabalhando, desenvolvendo e deixaram para a humanidade um legado de muitas práticas, de muitos assim, ensinamentos que se perdeu ao longo do tempo, né? E aí a gente vai falar mais disso agora na nossa parte aqui da palestra. Todo mundo bem? Pós-exercício, eu quis falar um pouquinho para dar uma... né? Senão a gente já pega os colchonetes ali, já coloca aqui, já faz uma vivência e vamos embora, né? Já muda toda a história do jogo, né? Então vamos lá? Ô Vitor, você vai ficar... Pega para mim. E a gente começa a brincar um pouquinho com o tambor, e aí as coisas mudam, né? Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma palestra aqui, e um senhor veio, que ele queria muito um aconselhamento, queria muito assim uma explicação, e aí nós fizemos uma prática, tocamos tambor, e ele ficou muito emocionado e falou, cara, eu nunca escutei isso na minha vida. Eu falo, você que pensa, né? Porque é aquela coisa de DNA. Quem pode aqui garantir, hoje aqui, que nunca teve uma vida de índio, em algum momento da sua vida? Então aquilo está lá, você pode ter esquecido. Talvez a vida de hoje nem te deixe lembrar dessas questões tão poéticas e tão bonitas que nós já tivemos. Agora, lá dentro do seu DNA, das suas células, existe um registro, existe uma memória. Então isso começa a mexer, isso começa a ir lá e a gente chama de códigos da alma, né? Você já deve ter passado isso em várias situações e talvez em outros trabalhos, em outras vivências, em outras palestras. Por quê? Porque alguma coisa lá dentro foi acionado. Então, por isso, nada é por acaso e por isso nós estamos aqui hoje. Inclusive vocês aí fazendo essa participação. Então, vamos seguir aqui. O tema de hoje, para a gente abordar, eu gosto muito desse tema, o homem e a natureza,
justamente para lembrar da nossa relação e a necessidade que nós temos de olhar para a natureza de uma forma diferente. Uma dica para vocês, todos os que entraram aqui ali no jardim, tem uma roseira. A hora que você entra do seu lado direito tem uma roseira, não sei se alguém percebeu. Essa roseira, eu tenho uma pessoa que faz a jardinagem aqui há mais de 10 anos. Esse cara, ele é um biólogo, um estudioso da área, ele também ele tem essa parte de paisagismo, né? E ele sempre me questiona, ele fala, isso aqui é um fenômeno. Ele falou, como é que uma roseira pode dar rosa o ano inteiro? Ele falou, só aqui, eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou, eu preciso pegar um pedacinho dela e levar para me analisar. Eu falei, você não vai encontrar nada, você vai encontrar só pedacinho de roseira. Mas e a energia, e todo o fundamento, e toda a espiritualidade que é trabalhado nesse espaço aqui sagrado há mais de 20 anos. Ou seja, você olha para essa roseira, ela tem um espírito vivo, dá para você conversar com ela. Aliás, se alguém quiser no final depois pedir um conselho, alguma coisa, tem várias lá, dá para você bater um papo. Isso é xamanismo. Aí a pessoa fala, meu, esse cara é louco, conversa com a rosa. Então, isso que mudou minha vida. Conversar com a rosa, com a árvore, com o cachorro, com a estrela, com o sol, com a lua, porque o ser humano está muito complicado para conversar. Você conversa com essas questões aí, elas te dão um conselho. E aí você volta com esse ensinamento e chega no ser humano para ver se ele acorda e ele desperta também para isso, que é o natural. Vocês já viram tem um trabalho agora científico que está sendo divulgado, um negócio muito, muito sério, com vídeos, com um livro que foi lançado, que é o poder oculto, né, das árvores, elas se conversando, e foi colocado há pouco tempo agora na internet, que foi detectado que as árvores elas constituem família, elas conversam através das raízes, elas se conversam assim, entre elas, na comunidade delas, elas sentem dor, elas têm sentimento. Cientista, não sou eu que estou falando, isso eu já sabia que os índios já sabem disso há 50 mil anos, mas o cientista hoje está chegando a esse resultado, que existe uma relação energética, uma relação de vida muito profunda dentro desse sistema, desse ecossistema. Então quando a gente brinca assim e fala assim, você já pediu um conselho para uma árvore hoje? A pessoa fala, nossa, não é possível, você não tem conta para pagar, você não tem cheque especial para cobrir. Aí é que está o detalhe, gente. Isso faz parte da vida, isso é o horizontal. Agora, a verticalização, poucas pessoas fazem. Eu assim, às vezes quando eu preciso ir no banco, né, e às vezes não tem como ser pela internet, porque eu evito, você está na fila do banco com alguma coisa para resolver, pagar um carnê, por exemplo, você está lá, mas você não precisa estar na fila do banco sendo aquele carnê. Aquele carnê não pode ser a sua missão de vida. Você está ali por uma questão social, uma questão muitas vezes de você estar realmente dentro de um contexto de responsabilidade, só que você não nasceu aqui, você não encarnou para pagar aquele carnê do Itaú. Ou foi uma missão de alma, quer dizer, quando foi entrar no corpo, assim, eu vou lá, vou ter um carnê do Itaú, eu vou pagar aquele carnê, vou estar naquela fila, essa é a minha missão. Não existe isso. É que o homem coloca uma dimensão tão grande, se fragmenta, esquece de tudo e vive essa vida mais no piloto automático. Então você pode estar assim numa fila do banco e o seu pensamento verticalizado a uma causa maior. Eu estou ali socialmente para resolver aquela questão, mas o meu pensamento não precisa estar ali. Ele pode estar em algo maior. E é isso que as pessoas poucas vezes fazem. Elas horizontalizam, né? Deixa aquela coisa horizontal e fica só aqui no processo. Só nesse processo. E a verticalização não acontece. Então é onde você acaba perdendo as possibilidades de transformação na sua história. E aí há fragmentos de alma, por exemplo, e onde a pessoa começa a sentir as coisas não dando tão certo na vida. Por quê? Porque ela está fora do processo de sintonia com a essência. E isso acontece o tempo todo, está acontecendo agora e vai acontecer amanhã e depois, enquanto não houver um start interno. Tá? E é isso que nós vamos falar mais aqui hoje. Então o xamanismo é, como eu sempre falo, um grande universo de possibilidades. Muitas pessoas conhecem xamanismo fragmentados, né? Uma vivência aqui, uma cerimônia ali, um ritual aqui, muito assim, fragmentado, mas não tem uma visão do todo. Por exemplo, Jung era um grande estudioso de xamanismo. Ele aplicava xamanismo em consultório. Por quê? A psicologia, ela entra onde? Na alma da pessoa. Ela vai trabalhar os seus porões internos, ela vai trabalhar o seu inconsciente. E o nativo sempre trabalhou o inconsciente, porque lá dentro tem muita coisa para ser mexida, para ser transformada.
Hoje, se você pegar a história da sua vida, desde o nascimento até o momento de hoje, quantas possibilidades de traumas, quantas possibilidades de fragmentações no teu ser você pode ter sofrido desde o útero da tua mãe. Às vezes até um trauma intrauterino, por uma rejeição, por um processo ou outro, ou no nascimento, na criação, desde a infância, por uma criação que muitas vezes não foi satisfatória e injetou dentro da mente daquela criança muitas limitações, muitos processos depressivos, que hoje ela em adulto está colhendo esse fruto. E se ela não tiver consciência, se ela não tiver a curiosidade de entender o seu processo e por que a minha vida é assim, ela jamais vai conseguir fazer essa cura. O que acontece? Desencarna, sai do corpo, como diz, né, essa grande energia do Sansara, da roda de Sansara, volta, encaixa de novo e começa. Só que ela vai trazendo processos. Ela vai trazendo processos. Além da vida dela atual, vai trazendo processos de outra. Então, por que nós entendemos que é muito importante você entender o espírito, entender a sua encarnação como processos a serem trabalhados, né? E aí envolve os dois lados, o espiritual e o humano. Por que você está nessa família? Por que você está nessa sequência de processos de relações? Tem um projeto para você nisso, obviamente. O seu espírito traz o que para lidar com isso? E aí onde entra o seu autoconhecimento? Para poder ajeitar, harmonizar todo esse processo. Então uma pessoa que vem para uma vida para comer, beber, dormir, procriar e voltar aqui, sabe, nesse processo o tempo todo, nesse looping, é incabível que a pessoa não pare uma hora para pensar, o que eu estou fazendo aqui, o que é isso tudo, sabe, e ela vai deixando a coisa rolar. E aí, obviamente, como a energia, vamos dizer assim, do nosso processo de vida, ela é infinita, então o próprio Criador, a própria estrutura universal, deixa fluir, deixa você escolher o tempo que você quer despertar, deixa você brincar de viver. Só que chega uma hora que isso fica incomodado, a pessoa quer algo a mais. E aí quando começa a vir o chamado interno da pessoa buscar entender tudo isso. Vamos falar mais sobre isso? Esse processo que eu venho descobrindo, por isso eu falo muito dessa questão de alma, porque para mim o xamanismo, ele se tornou uma questão de alma, de vida, de história. Eu jamais faço algo que seja apenas por fazer, porque a gente começa a entrar num sagrado e aí a profanação não tem espaço. E quando você entra no sagrado, você ganha a proteção do sagrado, você ganha a bênção. E eu falo para vocês de uma coisa assim muito pontual, nessa hora é que você vê que você precisa de uma prosperidade, ela vem, você precisa de uma saúde equilibrada, ela vem, você precisa de uma proteção energética e espiritual, ela vem, porque você entrou na faixa. Quando você entra na faixa, você escolheu aquilo, você entra na sintonia daquilo, aquilo está à sua disposição. O Criador, ele foi muito sábio. Essa história do livre-arbítrio, realmente, ela é boa e muito ruim às vezes, porque as pessoas não sabendo gerenciar isso, o livre-arbítrio te leva para os atalhos. Você perde a sintonia, sai vamos dizer assim, sai do caminho. E nessa saída do caminho, você vai saborear aquela escolha sua dos seus atalhos. O livre-arbítrio é muito maravilhoso, mas a pessoa precisa gerenciar isso. Isso é o tal mestre de si mesmo, senhor de si mesmo, e saber fazer suas escolhas. Porque às vezes está lá dentro de você uma sabotagem, está lá dentro de você uma criança mal criada, né? Lembra que os psicólogos falam muito, a criança ferida? A gente no xamanismo fala a criança ferida do sul, que o sul é relacionado, né, a direção sul é relacionada às emoções. Então, quando você começa a trabalhar esses processos, você começa a ver o que você tem que gerenciar dentro de você e o que você está atraindo para você. Porque tudo é assim, tudo é a partir do seu processo. Então, isso traz para nós a única responsabilidade que nós queríamos na vida, comandar a nossa vida. Então, se você comanda a sua vida conscientemente, show, está na sua mão. Agora, se você não comanda, o teu inconsciente vai comandar. E ele vai comandar dentro do que ele tem de informação lá dentro. E muitas vezes pode ser diferente do que você quer agora. Por isso muita gente fala assim, não é possível que eu atraí isso para mim. Não é possível que eu pedi isso para o Criador. Não pediu. Você pode ter pedido conscientemente, porque você está devagando, deixando a vida solta, você não está assumindo o comando da sua vida, mas o teu inconsciente vai estar dando o comando para o universo vai lá, só anota o pedido e manda para o Criador, pediu isso aqui. Sério que ele pediu isso? Pediu, está lá, o inconsciente dele está exalando isso.
Mas ele não está falando, mas lá dentro quer. Então, por isso esse alinhamento. O que o meu inconsciente pede, o meu consciente chancela, o eu superior vai lá e traz. Se esses três não se falarem, as coisas começam a desandar. E como é que eles falam? Autoconhecimento, buscar, estudar, crescer, sabe? Trazer entendimento de como a vida funciona. Não dá para ficar à deriva, gente, esperando como Titanic lá, um iceberg. Não dá. Tem que ter todo um controle e assim é a vida. Não estou eu falando aqui uma coisa que foi determinada por mim ou por algum nativo que eu tenha conversado. Não, isso é lei cósmica. Então a gente com lei não se discute. Você se adapta e tenta seguir o melhor. Ou então vai reclamar direto para o Criador, que aí fica mais difícil, tem que marcar a hora, aquela coisa, agenda, o cara deve ser muito ocupado. Então é mais fácil você trabalhar você e ficar dentro do processo, tá? E essa é a minha história. Xamanismo e as linhagens, como eu disse, tem muitas linhagens. A minha linhagem, naturalmente, que veio morar na minha vida, é a nativa americana. A gente trabalha muito com os instrumentos de poder, trabalha muito com várias questões que envolvem o nosso inconsciente, o nosso autoconhecimento, tá? O xamanismo nativo americano, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, não trabalha com medicinas da floresta como trabalha o xamanismo sul-americano, tá? O exemplo, ayahuasca, rapé, e outras medicinas que o nativo americano não trabalha. Então a gente trabalha com outras formas de mexer com essas energias. Todas são sagradas, desde que o homem não interfira. Porque tem homem que interfere até na medicina, como interfere em tudo. E aí, o que faz? Profana o negócio. Então é sempre estar atento a isso. Manteve o sagrado? Ok. Seja qual linhagem for, dentro de um sagrado. Agora, lembrando, nenhum nem outro sozinho é uma coisa completa. Como eu disse aqui, ó. Isso é um universo. Então não se acomode num estudo, vai buscar outras sabedorias. Hoje eu tenho contato com vários nativos siberianos, kahunas havaianos, da linhagem americana, várias etnias, Navarro, Cheyenne, Cherokee, Lakota. Por quê? Porque você vai abrindo, né? Os nossos nativos aqui, pajés, maravilhosos, que eu conheço vários, e a sabedoria deles e como eles pensam em relação à espiritualidade. Então você vai filtrando e sabendo, com muito cuidado para você pegar tudo, filtrar, como vocês estão fazendo aqui hoje, filtra o que eu estou falando, vê se tem coerência, vê se tem bom senso e entra no seu coração. Aquilo que você sentir que não está batendo, deixa fora. É assim que funciona essa energia. Obrigado, Ki. Práticas xamânicas são sempre assim, ó, sabedoria ancestral aplicada hoje, aqui e agora. Isso é uma coisa que eu adoro, porque quebra, desmistifica toda aquela questão, mas é algo muito pejorativo, né? Aquela coisa muito primitiva. Nossa, o que um índio, eu já ouvi isso. A pessoa fala, Vitor, o que um índio pode me ensinar? Né? Aí dentro eu pensei assim, dó. Né? A pessoa já pensa assim, já está totalmente fora da faixa com ela mesma, não é nem comigo, não é nem com os nativos, é com ela mesma, porque ela está limitada a um processo. Agora, quando você pega uma pessoa de cabeça aberta, ela começa a entender que práticas dessas podem ser aplicadas hoje sim, de forma ancestral. Só para vocês terem uma ideia, essa semana eu estava conversando com um grupo de alunos, inclusive tem alguns deles aqui, né? Ricardo Peiró, Rô, Roseli, quem mais está aqui? Acho que só os dois estão aqui agora que eu vi uma pessoa. Eu estava conversando com os alunos, com um grupo que a gente tem aqui, eu tenho vários grupos de estudos dentro do xamanismo. Tem um trabalho online muito grande, né, que está crescendo cada vez mais, pessoas que estão estudando xamanismo à distância, olha que louco isso, e que maravilhoso que é. Porque, obviamente, você quando está dentro de um sagrado, que você tem respeito e honra, o que você faz? Você pega aquilo que é possível, passar para as pessoas, por uma distância, por uma vibração ali, usando a tecnologia, e passa. O que não for possível, que for algo só visceral, você resguarda para um momento de presença. E o que for possível, você passa. Ou seja, conhecimento não tem limite. Você pode passar conhecimento. Quantas vezes eu já toquei tambor ali na internet, a pessoa do lado de lá me escreve uma carta do que ela sentiu, do que repercutiu, das vibrações, da energia, à distância, gente. A pessoa está morando em outro país e está sentindo a vibração. Então, por isso que eu falo sempre, né? Tudo que é bom tem que ser trabalhado e emanado. Mas, fora isso, essas práticas que a gente faz, essas energias que a gente movimenta, elas são exatamente assim, uma forma de você decodificar os seus códigos da alma, de você trabalhar os seus processos. Então, obviamente, você vai mexendo com as energias e elas vão acionando aqueles plugins internos
e vai trazendo uma outra vibração para você. E aí começa a vir resultados. E aí começa a vir movimentos que vai gerando através do seu movimento interno, que vai gerando um movimento externo. Essa é a tal famosa lei da atração, muito mal explicada. Está cheio de gente comprando livro, DVD e não acontecendo nada, e pensando positivo, hein? Mas pensar positivo, pensa positivo, fica pensando positivo, vê se muda alguma coisa. É muito raso. Você tem que viver e sentir o positivo, você tem que acionar o positivo na tua vida. Então eu sempre falo para esses alunos agora recentemente, eu estou participando de um grupo de estudos, de um trabalho, na verdade, de um mastermind com os nativos, lá em Sedona, e a gente está tendo uma ampliação da decodificação da alma, a chegar num nível da pessoa trabalhar uma ativação do seu sistema, dos seus corpos energéticos, e a partir daí você entra num processo de DNA, você entra no seu processo de DNA, até chegar na sutileza do DNA, onde as espirais são feitas ali o trabalho de registros, e você começa a trabalhar a cura, processos que precisam ser mudados ali no DNA. E aí você energeticamente começa a voltar para o seu processo unindo essa história. E aí você novamente vai fazendo esse trabalho. Ou seja, olha o nível de estudo que nós estamos trabalhando junto com os nativos. Por quê? Alguém aqui já deve ter ouvido falar, a gente estava conversando hoje ainda, né, Claudemir? Cristiano, nós estávamos conversando hoje sobre a questão, por exemplo, de heranças que vêm de família. Herança que eu falo não é financeira não, tá? Heranças comportamentais. Aquele comportamento que a pessoa tem hoje que o bisavô já tinha. Sabe? A forma de ser da pessoa. Fala, nossa, é igualzinho meu bisavô fazia, as pessoas da família comentam, ou alguém da família comenta, nossa, é o jeito de andar, é o jeito de dobrar as pernas, é o jeito da pessoa interagir com o mundo. Vocês já ouviram falar nisso, essas questões, essas heranças? Isso está tudo no DNA. Aí junta com isso a tua herança espiritual. Olha o que você tem para administrar, o que nós temos para administrar na vida, né? Ou seja, não é pouca coisa. Mas a gente precisa entender que tudo isso faz parte de um autoconhecimento necessário. Então, quando você começa a decodificar esses processos, você começa a curar o seu processo, as suas células, né? O que é hoje o câncer? Constatado por... Eu ouvi isso de médico. Uma doença muitas vezes vem por uma herança, né? Hereditariedade, ou uma questão psicossomática, que também desenvolve, e aí os médicos estão começando a trabalhar o quê? A psique humana, tentando trabalhar isso no ser humano para ele poder mudar o processo dele agir comportalmente, né? De forma comportalmente. Por quê? Porque isso gera esses processos negativos. Então os nativos já sabiam disso. E aí você sai de um processo comportamental e ainda entra se aprofundando ainda mais no processo energético e de composição do ser. Você imagina você curar lá, você pegar aquele ponto, né, que está lá precisando fazer um processo de cura nas fitas do seu DNA, e você vai lá naquele ponto ali e você mexe nesse ponto aqui. Isso, o que repercute isso para as suas gerações dali para frente? Ou seja, você, falando uma linguagem bem fácil, tá? Você formatou um HD e você cria uma nova história. Por isso, no xamanismo, nós falamos o tempo todo, somos co-criadores. A gente cria tudo para nós lá para cima e tudo para nós aqui para baixo. Não tem culpado na história, gente. A gente é os nossos próprios condutores. Nós somos agente de si mesmo. A questão é nível de consciência para lidar com isso tudo. E como eu gosto muito de o tempo todo estar buscando esse aprofundamento, é o que eu venho falando para as pessoas. Eu falei, eu não vou perder a oportunidade, apesar de não ser um grupo de estudos aqui, nem na palestra eu vou perder a oportunidade de falar isso. Porque muitas vezes as pessoas culpam Deus, culpam o mentor, culpam até o obsessor. O obsessor passa a ser vítima. Eu já vi o obsessor falando, não fui eu. Eu juro, não fui eu dessa vez. Foi ela. Foi ela mesmo, a pessoa não aceita. Que ela foi obsessora dela própria, com o seu livre-arbítrio. E aí começa a terceirizar, fica muito mais fácil pôr na conta. Só que isso não muda a tua vida e não cura a tua história. Por isso, uma hora, você vai ter que escolher e optar. Ou fica naquela, né, no banho-maria, ou vai para a atividade, ou vai para a ação. E o xamanismo está muito nisso hoje.
Eu conversei com alguns alunos já sobre essa repercussão que está tendo muito aí mundial. Se você parar hoje para pensar, toda hora tem uma crise, toda hora tem uma guerra, toda hora tem um cara apertando o botãozinho da bomba atômica, do foguetinho atômico. Quando acaba isso? Nunca. Porque o ser humano está esperando do outro. E a pessoa tem que fazer a parte dela. Ela tem que buscar a cura de si mesma, não do presidente, não do ministro, não do não sei o quê, é sua, o seu país interno, a sua energia interna que você precisa administrar e gerenciar. E aí você faz o quê? Busca. Vocês estão fazendo aqui hoje, parabenizo vocês. De estar buscando uma palestra, de estar buscando conhecimento. Podia estar uma pessoa aqui, Wagner, Vitor, Mauro, seja quem fosse, está buscando. E é isso que faz as mudanças acontecerem. E é isso que nós vamos aprofundar aqui, falando um pouquinho mais agora com vocês. Essa modernidade linda aqui, ó, que eu adoro tecnologia, precisa estar unida a essa força ancestral, de forma muito bonita e muito pontual. Aqui, ó, não tem nada errado. O errado é você escolher um lado e se perder nele. É só aquilo que presta. Não, não tem isso. Tem pessoas aí querendo ir para o Himalaia e ficar fazendo mantra Om lá, porque não aguenta a sociedade. Vai para lá. Fica lá no mantra Om a vida inteira. A hora que desencarnar, bater do lado de lá, gente, é África, é São Paulo, é metrô, porque a pessoa precisa interagir, ela precisa, não adianta fugir da vida. Por isso eu falo sempre, você pode ter, o caminho está aqui, ó, o caminho do meio. Você pode estar de um lado achando que está comandando, uma hora você vai ter que voltar para o meio. Pode estar do outro achando, é só material? Não, é só material, fica só no material, ou fica só no espiritual. E o do meio perdido aqui, ó, não funciona. A gente precisa equalizar. Então aqui, ó, o iPhone, Steve Jobs, maravilhoso, com o trabalho dele, um visionário, um grande visionário que passou aqui pelo planeta e deixou a energia dele, deixou o conhecimento dele. Eu falo até mais, como a gente fala no xamanismo, deixou a medicina dele, né? Que é uma forma bonita de se falar. E aí um touro sentado, maravilhoso, que deixou tanto conhecimento, que deixou a vida dele, inclusive, né? Em prol de um legado, de um ensinamento. Então, somando essas duas forças, modernidade e ancestralidade, elas podem caminhar juntas e trazer uma grande mudança na sua vida. Tá? Não tem nada aqui errado, é simplesmente inteligência na hora de pensar nesses processos. Infelizmente, muita gente não pensa assim, mas uma hora elas vão descobrir. Eu estava falando para vocês, conversei com um antropólogo recentemente, a gente já tinha conversado há 1 ano atrás, mais ou menos, e ele perguntou, e aí, como é que está o seu estudo, como é que estão os seus alunos? Falou para ele aquilo que eu falei? Falou para eles? Eu falei várias vezes para eles, porque na época ele me falou o seguinte, cara, eu sou ufólogo, sou super cético, gosto de espiritualidade, mas não sou fácil de ser convencido, estudo muito, sou um cientista, mas eu tenho que admitir, vocês que estão estudando xamanismo, vocês estão um tempo à frente. Eu falei, nossa, não é algo primitivo, não, né? Na época eu falei para ele. Ele falou, não, cara, porque vocês já estão estudando o quê? A reconexão. Por isso que eu brinquei com vocês da roseira. Gente, a roseira vai ser o remédio da alma um dia para as pessoas. A árvore, o céu, a terra, tudo que nós estamos falando aqui vai ser o remédio. Por quê? Porque isso é a forma da pessoa se reconectar com o sagrado dela, que ela perdeu. Você está de terno, gravata, um MacBook numa pastinha, tira o sapato e vai pisar na grama, para ver o que você vai falar na reunião que você tem com a empresa lá, que é muito importante a reunião e às vezes envolve milhões. Tira o sapato, tira a meia e vai pisar na grama, fala assim, e aí, mãe terra, tem uma reunião importante agora, eu não sei não, o negócio vai pegar lá. Vai lá, encosta numa árvore, fala assim, e aí, dá uma energizada aí que eu preciso, que daqui a pouco eu tenho um trabalho importante para fazer. Agora, quem é que pensa nisso no dia a dia como algo assim natural? Por quê? Falta reconexão. E aí vem o quê? Doenças, fragmentações e muito mais. Esse rompimento, ele traz tudo isso, ó. Olha que coisa linda esse painel, olha aí, olha aqui. Depressão, assédio, falta de recursos, baixa autoestima, vazio interior. Já ouviram falar nisso, não? De vez em quando passa, você fala, nossa, Vitor, é raro, mas eu já ouvi falar, já li em livros isso aqui, né? Não é o nosso caso, né? Mas então, por quê? Está aqui os 4 elementos, ó. Está aqui os 4 elementos, o ar, a terra, né? A água, dentro do ser, a tua corrente sanguínea. Tá os 4 elementos e a pessoa com a natureza, olha assim, um lado todo bonito e um lado todo fragmentado aqui, ó. Por quê? Porque a pessoa, ela não pensa nessas questões e essas questões acabam gerando essas transformações. E isso mostra o porquê muitas vezes as pessoas vêm aqui no final de uma palestra
pedir um passe, pedir para ver, dá uma olhada na minha energia. Aí a pessoa fala assim, tudo bem, vai, vamos olhar a sua energia. Ela pode olhar a energia dela, ela sabe e ela pode mudar, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Isso é autoconhecimento. E esse autoconhecimento muitas vezes não é interessante no momento que a pessoa está com dor. Ela só quer resolver o processo. Ela não quer entender a causa daquilo. E aí não resolve nada, é só paliativo. Né? Tá cheio de gente no centro espírita pegando a senha, tomando um passe. Deixa lá todo o lixo lá. O preto velho vai lá carinhosamente, cuida da pessoa, os espíritos lá vêm, dá um passe, a pessoa deixa a senha dela e vai para casa. Lá fora está o obsessor esperando. Pô, tá demorando hoje a sessão. Puxa vida, vai demorar, deixa eu ver. Ah, tá vindo lá, tá vindo. E a pessoa ela sai, agora ela deixou o que lá dentro? Ela simplesmente jogou um lixo energético. Só que o padrão comportamental, mental, espiritual dela, como que está? Mesma coisa. Ela entra no carro, o obsessor entra junto. Fala, pô, demorou hoje, hein, essa sessão aí, hein? E vamos junto para casa. Ou seja, não muda, não muda. Aí ela fala assim, poxa, eu vou a semana que vem de novo. E a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Ela continua num processo de pedinte espiritual e não de empoderamento espiritual. Porque ela não quer crescer. Ela não tem tempo, né? Tem um monte de coisa para resolver, problemas, a vida. E aí ela continua nesse looping, né? E isso o xamanismo o tempo todo, eu escutei isso muito de nativo. Por isso muitos nativos que eu tenho contato hoje, eles estão reclusos. E a sabedoria que eles me passaram está aqui dentro do meu coração. Porque hoje eles não falam um A mais para muitas pessoas, porque eles não veem a mudança. Eles não veem a atitude. E a pessoa continua naquele processo de pedinte espiritual. Então eles se recolhem e falam, deixa a pessoa ficar dentro da escolha dela. E olha, gente, isso é muito triste, porque é para eles estarem o tempo todo passando. Mas por quê? Pela opção que as pessoas mostram no dia a dia. Tá? E aí a pessoa passa por isso aqui, ó. Já ouviram falar nesse termo? Dias de nuvens cinzentas. Alguns falam assim, bicho, que mais falta acontecer na minha vida? Né? E vai indo, os nativos chamam isso de dias de nuvens cinzentas. Né? Igual, lembra do Cascão, né? Com aquela nuvenzinha em cima lá da turma do Cebolinha? Aquela nuvenzinha. Esse processo é um processo que assim, eu fiz de propósito esse slide hoje para mostrar para você que dá para ser diferente. Dá para sair desse processo de limitações, de restrições, de escassez na vida. Dá para sair porque nós estamos no comando de si mesmo. É a questão de virar a página, de virar o jogo. As energias estão disponíveis. A questão é quando a pessoa quer dar o passo de mudar isso. Porque senão ela fica nisso aqui, ó. Vibração energética, assédio espiritual. Baixou a frequência, o que você pega? Frequência do mesmo nível. E aí não dá para culpar ninguém, não dá para culpar o Criador. Por que existem pessoas tão maravilhosas num planeta, tão ricas, tão prósperas, tão abençoadas, e existem outras com outro processo, mais difíceis? Lógico, tem processos aí que muita gente vai falar assim, são processos kármicos. Eu não acredito num processo que o Criador vai fazer isso comigo. Se eu fosse acreditar nisso, falar assim, eu tenho um karma para pagar, eu nem vinha. Ia brigar muito do lado de lá. Vou lá para pagar karma, para sofrer. Sabe, eu não acredito num pai, num Criador que faça isso, essa questão, sabe, não, a gente está aqui num processo de transformação. Você pode ter um resquício, alguma coisa para transformar no seu processo de outros trabalhos, de outras vidas lá atrás? Pode ter. Mas, gente, não pode pôr peso nisso. Não pode colocar isso como, sabe, o meu destino final. Sabe, assim, aquela coisa de, nossa, vim aqui, né, igual o Hard, né? Lembra do Hard, a hiena? Quem é da minha época? Ó céus, ó vida. Não, tem gente que acha que é Hard, né? Não, você pode mudar a sua história. Vira o Bip lá, o Papalégua, né, que está sempre correndo para lá, o coiote tentando catar ele e está sempre feliz, né? Então, isso aqui é frequência, isso é sintonia, isso dá para ser evitado. Dá para você mudar isso, a partir de você. Você pode ir num lugar o cara tirar, um espírito bacana te ajudar? Pode, mas e a origem disso? E a origem? Teve uma vez um médico conversando comigo, e ele falou o seguinte, ele fez um trabalho com uma moça, que ela tinha um assediador, e aí ele conseguiu tirar o assediador para levar para outras dimensões, né? Para ser curado. E aí o mentor voltou e falou para o médium o seguinte, olha, eu fiz isso para te ajudar, porque você pediu,
mas já vou te avisar, não adianta nada, ele vai voltar. Ele falou, mas pô, você não levou ele? Levei. Só que assim, ela precisa dele. Ela chama ele, através do comportamento, das energias. Ele falou assim, ele foi sorrindo para lá, sarcasticamente falando, eu vou voltar porque ela precisa de mim, ela gosta de mim. E aí ele falou, cara, sério, não vai adiantar? Não vai adiantar, é só questão de tempo, ele vai voltar a ficar no convívio dela. Porque a pessoa não se trabalha, a pessoa não desperta, não traz um processo interno, sabe? Não busca um autoconhecimento para você alimentar as tuas forças internas e entender como as coisas funcionam. É igualzinho, gente. Você imagina lá o quebra-cabeça, imagina aquele quebra-cabeça de 1000 peças, né? Tá lá tudo espalhado. Aí você fala, meu, como é que eu monto isso? Essa é a minha vida. Por onde eu começo? Qual a referência maior que você tem para começar ali? A capa, a foto da capa, sabe? Você fala, opa, peraí, olhando aqui, tira aquela tampa e joga as peças no chão e fala, monta isso aí. Você vai montar, mas vai dar mais trabalho, ser uma referência. Agora vai buscar conhecimento, vai ver o que você pode fazer para começar. Isso é o autoconhecimento, isso é o conhecimento que você abastece e você começa a mudar o jogo. Eu vejo essa pessoa, às vezes, tem centenas de livros, cursos, trabalhos, vivências. A pessoa fala, não é o momento. Aí ela faz o quê? Ela se sabota. Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão mais fora do processo, mas ela pode ainda assim buscar algum meio para chegar naquilo. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma vivência, participando de uma vivência com alguns nativos, e tinha um rapaz lá, um rapaz super bacana, brincalhão, tudo, e eu falei, poxa, a gente está aqui junto, tal. Ele falou, cara, eu estou muito feliz, porque eu achei que eu não ia poder estar aqui nunca. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu não tinha R$1 para vir aqui, custava $2.000 a vivência. Eu falei, sério? Ele falou assim, mas hoje eu tenho certeza que eu continuo no meu caminho, continuo buscando o que eu preciso. Ele falou, eu falo 4 línguas. Eu fiz curso em 4 escolas, tenho 4 línguas sem gastar R$1. Eu chegava lá, falava assim, me dá a vassoura, me dá o pano, eu faço o que você quiser aqui, mas eu preciso estudar, eu preciso crescer, eu preciso dar um passo a mais na minha vida. Foi assim que eu vim para essa vivência. E todas as pessoas que eu fui e mostrei a minha verdade, me abriram as portas para estar aqui. Falei, cara, o cara fala 4 línguas. Ele conversando lá com os nativos, imagina, o cara fala até mandarim, sem R$1 no bolso. Aí quando a pessoa chega para mim e fala assim, ai, a vida é difícil, eu não consigo. Eu lembro desse cara. Eu falo, puta, não fala para mim. Não reclama comigo, porque minhas referências não são muito boas para você. Porque as pessoas colocam muita sabotagem em cima e vão colocando peso, mas elas não fazem, sabe? Elas não dão um passo, elas não priorizam. Muitas vezes eu brinco sempre, a pessoa paga uma coisa às vezes desnecessária na vida dela, supérflua, mas aquilo é uma dependência que ela tem. Mas ela não pega aquele dinheiro e não faz um trabalho para ela se autocrescer, para se desenvolver. Isso é uma coisa que eu vejo muito que o ser humano se sabota. Por quê? A procrastinação é muito grande. Porque crescer dá trabalho, só que não tem escolha. É esse o detalhe. Você pode procrastinar agora, amanhã e depois, mas em algum momento a aguinha vai bater na bunda. E aí a pessoa vai ter que crescer ou pela dor ou pelo amor. E pela dor é muito chato. Porque pela dor, além de a lágrima, você ainda tem que dar o passo e crescer. Pelo amor não, você vai pela sua consciência. É muito diferente. Mas a gente sempre fala, livre-arbítrio. Então a pessoa escolhe a serenidade ou a lágrima para o crescimento. Então essa é muito escolha pessoal. Esses filamentos energéticos que a gente fala muito, são filamentos que a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo. A pessoa vai somatizando situações, relacionamentos mal terminados, discute aqui, briga ali, e a pessoa mentalmente está ligada a ela. E aqueles filamentos vão se fazendo, vão se juntando. E daqui a pouco a pessoa está desse jeito aqui, ó. Energeticamente, se a pessoa tiver clarividência e olhar, você fala, meu Deus, como é que essa pessoa vive? Ou seja, ela tem filamentos o tempo todo ligado a ela tudo. Principalmente relações, gente, tem que tomar muito cuidado e cortar essas ligações, trabalhar uma energia de limpeza e purificação através de um conhecimento, sabe, desenvolver processo onde você vai saber que aquilo precisa ser colocado de uma forma muito melhor, para você ter mais equilíbrio, tá? Então, eu digo sempre, pensa bem na hora de uma discussão, pensa bem na hora de uma relação conturbada que você está terminando, pensa bem numa relação onde você está deixando sua energia e está pegando a energia do outro, que vai criando esses processos.
e vai criando esses processos. E aí a pessoa começa a se enrolar energeticamente. E ela precisa limpar isso. Porque se ela não limpar, o que acontece? Começa a interferir nos processos dela da vida do dia a dia. E aí começa a comprometer saúde, começa a comprometer prosperidade. Gente, dinheiro é energia. É uma energia maravilhosa, sutil, leve, e ele quer chegar na vida das pessoas. Como que ele chega, muitas vezes, se a pessoa está toda bloqueada desse jeito, para aquela energia chegar e fazer morada? Você já viram aquela frase assim, pô, eu já vi muito isso no meio empresarial, pô, quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro. Alguém já ouviu falar essa frase? Quem tem dinheiro ganha dinheiro. Sabe o que é isso? Afinidade energética. Está aberto os campos energéticos da pessoa. Ou seja, ali a prosperidade não tem escassez. Então, é muito válido você observar as questões da sua vida e onde, de repente, isso aqui é justamente para você acender um alerta. Fala, opa, tem coisa aí para me mexer, tem coisa aí para me buscar. E aí você começa a movimentar essa energia. Nossa, isso é lindo, gente. Lá dentro começa a movimentar. Opa, agora vai, vamos lá. Agora vai. E começa a mexer e mudar a história. Tá? Muitas pessoas chegam nesse ponto, de estar lá no fundo, né? E olhando para cima e falar, como é que eu saio dessa? Obviamente, às vezes precisa de uma ajuda. Porque ela chegou num ponto que ela sozinha ela não tem força. E aí é legal uma terapia, é legal um trabalho, uma vivência, para dar o impulso, para limpar pelo menos aquele processo, para aí sim a pessoa começar a caminhar. Porque você não pode pegar na mão de uma pessoa e levá-la por uma vida. Isso é o processo de cada um, é o nosso aprendizado. Né? Agora, você pode sim falar, poxa, eu sinto nesse momento que sozinho não está dando. E aí o que é? Humildade, responsabilidade consigo mesmo e buscar um processo para você ter essa ajuda. Tá? Conseguiu essa ajuda? Limpa, fala agora sim, agora eu vou em diante, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E aí começa uma transmutação, uma transformação no seu processo, mas sempre monitorando, sabe? É aquela história, eu fiz um vídeo essa semana, acho que é semana passada no YouTube, onde eu falo assim, quem perdeu quem? E aí eu falo de separação, né? Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes se enrolam. Quem perdeu quem? A pessoa fala, não, ele foi embora da minha vida, ou ela foi embora da minha vida, levou parte de mim, minha vida acabou, minha vida não será mais o mesmo, e vai deixando a energia embora. Ou seja, vai fragmentando, vai diluindo, vai dando comando. Você está assumindo isso. O universo só está ali, ó, só chancelando, porque é seu livre-arbítrio. Não, gente, não é assim que funciona. Sabe, se a pessoa foi embora, foi uma escolha, rompeu o processo, não deu mais, quem perdeu quem? Ela perdeu uma grande pessoa, que sou eu. Eu posso ter perdido uma grande pessoa, não estou falando de ego não, estou falando de consciência. Eu posso ter perdido uma grande pessoa, mas ela perdeu uma grande pessoa também. E a vida segue. Tá? Isso é poder pessoal. Não estou dizendo que tem, mas não vai doer? Pode doer, tem amor, mas você tem que, primeiro de tudo, o seu auto-amor. Antes da relação, você já tinha você. Ela só veio somar. Ela sai e leva você? Que louco é isso? Né? Era você e uma pessoa. Ela veio, ela saiu. Pô, como que ela vai te levar? Como que ela vai te esfacelar? Não, aconteceu. Mas você ainda perdeu quem? Você não pode perder você. Então isso é consciência, isso é autoconsciência. E você vai seguir sua vida. E aí o processo continua, porque se você for consertar um processo desse aí, dá muito mais trabalho, além de tudo que a gente já tem, para arrumar. Então aqui muitas vezes uma corda é bem-vinda. Uma corda muitas vezes é bem-vinda, para você poder receber uma ajuda. Só que é o seguinte, quem tem que fazer? Tem que pegar na corda. Ela pode ficar balançando ali, batendo na sua cara. Mas pega, admite, traz para você. Agora, isso não pode ser muleta. Tem que ser uma co-terapia. A terapia que vem e a terapia que você trabalha com você a partir da sua história, tá? Orai e vigiai. Já ouviram falar dessa frase, não? Clássica, né? Verdadeiramente, o que é orar e vigiai? É só rezar e ficar assim? Adianta, né? Vigiando? Não. Esse cara era um gênio, cara. Jesus era um gênio. Não estou falando da religião, tá? Cristianismo, estou falando, respeito todas as religiões, estou falando do homem. Porque depois o homem cria religião, aí conturba tudo, aquela história. Estou falando da pessoa, né?
Isso é muito mais do que orar e vigiar. Isso é justamente o que nós estamos falando aqui, de você estar atento aos seus processos. Não é só vigiar o externo, é vigiar interno. Você está olhando para fora e agindo contra si mesmo, nos seus pensamentos, na sua consciência, muitas vezes. E a pessoa está olhando para fora, não, eu estou olhando, está tudo bem aqui fora. E dentro, como é que está? Então isso aqui é mais do que um orar e vigiar. É aprimoramento do teu ser. Entra conhecimento, entra um autoestudo, entra uma autopercepção, entra o que vocês estão fazendo o tempo todo. Eu estava citando 2 alunos aqui, que eu sempre observo muito isso, né? E eu gosto muito de sentir a presença deles, porque eu faço muito isso, eu fiz muito isso quando eu estava buscando o meu caminho. Eu fiz muito isso, eu marcava a minha presença. Porque eu queria olhar para a pessoa e falar, ó, estou aqui, ó, eu estou com você, eu te sinto, eu te honro, eu te agradeço. Então isso para mim é uma coisa muito forte. E quando eu falo de aprimoramento, eles estão fazendo aqui, eles nem precisavam estar aqui numa palestra aberta, mas isso é uma forma de aprimoramento. É uma forma de ter em si cada vez mais alguma coisa. Talvez eu tenha falado aqui uma coisa que eu já falei 10 vezes para eles, mas hoje caiu a ficha. Talvez naquelas 10 vezes estava anotando, estava conversando com a pessoa do lado, ou estava olhando a energia, ou estava sentindo com o olho fechado, mas hoje cai a ficha. Então isso para mim é importante. É o aprimoramento. Por isso, a importância da gente não descuidar. Orar e vigiar é isso. O dia que você falar assim, eu já sei tudo de chakras, já sei tudo de bioenergia, já sei tudo sobre xamanismo, já sei tudo sobre o segredo do universo, já sei tudo sobre o ocultismo, já sei tudo sobre a cabala. Vitor, já sei tudo. Começa a estudar de novo, desde o início. Ou seja, não tem fim. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Isso é o crescimento humano. Tem muita gente que quer ir para a Vega 5, para outras órbitas aí mais sutis, né? Tá cheio de gente que fala aqui com a gente, nossa, eu não sou desse planeta, eu não sei, esse planeta é muito denso para mim. Só tem um jeito, gente, para ir para a Vega 5. Sutileza do teu espírito e consciência elevada. Você tem que sair da vibração desse planeta para ir numa vibração para outro planeta mais sutil e mais elevado. É merecimento, não é pedido, não é, como que fala, aquele choro da criança interior. É merecimento, é vibração, é mudança vibracional. E aí você faz esse processo. Então, eu queria tocar nesse assunto aqui, porque para mim é uma coisa importante. As pessoas veem as coisas e ficam passando, fica no automático. Orar e vigiar, vai no automático. Várias parábolas de vários mestres tem aí. Gente, sente cada uma. E hoje eu estou falando para você a importância do teu autoconhecimento e da sua percepção de que você precisa mudar algo energeticamente, espiritualmente, para as coisas melhorarem. Tá? A energia da natureza está disponível. Ela te nutre, te alimenta, te protege, te cura. Agora, como é que traz essa energia, como é que traz essa força para você mudar essa história? Estudos, aprimoramento e aprofundamento. Porque você tem essa mão te amparando. Falei muito isso no curso online, agora que a gente terminou agora um curso online, Práticas Xamânicas, um curso que eu fiz só de práticas nativas, né? A gente fechou agora uma turma, e eu falava muito sobre isso, sabe? De passar para as pessoas essa possibilidade delas terem esses ensinamentos para elas poderem ativar processos. Aí, o pessoal fala, Vitor, isso não tem livro. Não tem livro, mas se tiver um livro do seu lado, tem alguma coisa, vai lá e faz. Não deixa ele encostado na estante pegando pó, não. Ou vai atrás, ou busca, ou pesquisa, sabe? Para você realmente mudar seus processos. E nesse processo todos você ativa toda a sua energia, o código da sua alma, através, dentro da visão xamânica, tá? Vivências, cristais, você muda esse vazio interior, as ervas, como eu usei a salve aqui agora, a limpeza energética, curas diárias, como eu falei, de você fazer essa visualização, essa meditação simples de 5 minutos, que vai trazendo curas diárias, praticar, né, essas práticas xamânicas de estar em contato com a natureza, com a energia, com vivências, aquilo que você sente que está te chamando, você vai e se coloca. E aí você vai fazendo o quê? Ativando esses códigos, para mudar o seu sistema, para mudar o seu reflexo interno do que você está precisando. Gente, isso dá uma força, dá um empoderamento, dá uma forma de você ser dono da tua vida, de você cuidar energeticamente, de nada te afetar, porque você mantém a tua vibração, você mantém a tua energia, você mantém a tua força, sabe assim, internamente, num nível, numa qualidade absurdamente grandiosa. E aí eu digo para vocês, não tem assediador que aguenta. Pessoa com energia boa, pessoa com vibração em alta, pessoa que tem comando da vida dela.
Sabe, essas energias densas, ela quer o quê? A pessoa para baixo, a pessoa mal, a pessoa em dúvida, a pessoa com medos. E isso está cheio no mundo, gente, porque as pessoas não, sabe, às vezes se estimula um pouquinho, para. Daqui a pouco para de novo, daqui a pouco estimula um pouquinho. Não, ela não mantém uma consistência. E isso eu aprendi muito com o povo nativo, essa questão da determinação, da prática, da disciplina. É aquilo que eu brinquei lá no início, gente, é ser escovar de dente todo dia. Você vai escovar o dente hoje, amanhã, hoje, né, à noite antes de dormir, né? Pega a tua pasta ali, põe na escova, agradece o grande espírito, agradece a Mãe Terra. O que você quer dessa pasta na tua boca? Qual a ação que você quer dela na tua boca? Né? Normalmente é isso aqui, né? Falta o quê? Conexão. Ou seja, está fragmentado até para escovar um dente. Exceto aquele momento de sono, né? Que você está meio... Você nem queria escovar, mas... Mesmo assim, arro, escova. Isso dá sentido para a tua vida e começa a mudar o sistema. Começa a ativar o processo interno. Começa a mexer com as tuas células. Gente, o negócio é sério, parece brincadeira, mas é sério. Isso muda a tua vibração. Isso dá todo o processo. Nós fizemos agora, recentemente, eu fiz uma vivência com um grupo de alunos, nós fomos para um lugar, um retiro xamânico. Nós trabalhamos lá muitas energias. Fizemos limpezas, purificações. Tudo foi feito para deixar a pessoa totalmente clean, totalmente pura. Agora, o que eles têm que fazer? Pós-vivência? Prática e disciplina, mantendo. Até para eles poderem continuar naquele processo que eles tiveram. Isso é uma coisa que as pessoas, muitos não fazem. Já começa a soltar, mas está bem claro, fazendo as coisas mudam. Tá? Práticas e conexões diárias do seu coração à criação. Essa ressonância, sabe? De você receber o apoio da natureza, de você receber essa energia da natureza, que é fundamental para a nossa vida. Receber o apoio da natureza, quando eu falo natureza, não é só a graminha, a roseira, não, gente, eu estou falando de uma forma energética e espiritual. O planeta tem um espírito, a roseira tem um espírito. Quem tem animal de estimação aqui em casa? Lá tem um espírito, lá tem um criador. Não é só um cachorrinho, um gatinho, lá tem Deus. Você chega lá agora e fala assim, Deus, eu preciso falar com você. Quem já fez isso? Deus, eu preciso falar com você, chama o cachorrinho. Fica todo assanhado. Fala, nossa, ele está me reconhecendo como Deus. E é isso. Porque a pessoa, normalmente, ela faz um trabalho de olhar para aquilo apenas como um ser da criação. Não, é muito mais que isso. Tem uma conexão maior. Isso que eu falo, que você muda a tua visão, como a visão xamânica está sempre passando para nós. Você começa a ver as coisas com outros olhos, sabe? Às vezes você vê, por exemplo, a gente está andando na rua e você olha, por exemplo, pombinho lá na rua, né? Já viu adesivo no carro, assim, eu freio para pombo? Já viu esse adesivo no carro? Tem uns adesivos, pessoal, eu freio para pombo. Por que isso? Porque eu já quase bater na minha traseira, eu freando para pombo. Por quê? O pombo, gente, é um trabalho que eu estou fazendo muito seriamente, eu estou chamando eles para conversar, fazer um trabalho de consultório, porque eles não descobriram ainda o poder pessoal deles. O pombo não voa, aí ele vai, dá um rasante, para na calçada. O que ele faz para atravessar a rua? Ele anda, gente. Ele vai andando, o carro vindo, ele andando, aquele pescocinho assim. Ó. Por que ele não voa de uma calçada para outra? Ele perde o poder pessoal, fala, voa pombo, voa pombo. Ele não, ele pousa na calçada e vai atravessar a rua e o carro vindo. Ele não tem aquele... Isso acontece com muita gente. A gente pode voar, a gente pode fazer muita coisa, só que a gente se limita. A gente não reconhece o nosso poder pessoal. E aí o que acontece? Vem o carro e atropela, dá boa. Carro simbólico, tá? Agora no pombo é verdade. Então eu prefiro frear, correr o risco no trânsito e deixar aquela criatura passar que um momento ou outro ele vai despertar. Né? De vez em quando eu converso com alguns pombos na rua, eu falo, pô, vamos conversar, você precisa mudar seu modo de ver. Aí a pessoa passa do outro lado da rua assim, vixe Maria, puto, o cara dá aula ali, ó. O cara dá curso ali. Aí eu olho pra pessoa, a pessoa,
Oh, vai rápido, anda mais rápido. Você fala, meu, o cara fala, dando conselho para pombo, o que você, né? Mas mal sabe esse cara a energia que eu movimento dentro de mim e que muda a minha vida. E que abençoa a minha história. Mas por quê? Está faltando o que na pessoa? Um despertar. Ainda está naquele processo de looping existencial. Né? Já viu aquela pessoa que fala assim, eu vou deixar para a próxima, essa eu vou empurrando com a barriga, na próxima eu resolvo. Ô dó. Ô dó. Mas você vai fazer o quê? Você vai empurrar? É aquela história do poço, né? Você vai jogar a corda, ela tem que pegar. Você não vai chegar lá e amarrar ela e subir ela. Ela não quer. Ela tem que segurar e você trazer ela para cima. Então, isso para mim é uma coisa muito importante que eu queria muito marcar nessa palestra de hoje, é justamente essa noção de vocês ter, por exemplo, um processo, e acontece, tá gente? Aconteceu comigo, acontece com você, frustrações, sofrimentos naturais que acontecem na vida, porque a gente acaba às vezes criando uma expectativa, né? Cria uma expectativa, uma esperança de que vai dar daquele jeitinho que você quer. Aí vem a vida, com a realidade dela. E fala, mas peraí, não é bem assim. Porque a vida é assim, né? É impermanente, ela tem as suas mudanças, ela às vezes depende de outro para ter um resultado naquilo que você está buscando, não depende só de você. Então tem uma série de nuances aí que temperam a vida. Então você está aqui na expectativa, e aí você não consegue a expectativa, gera o quê? Frustração, sofrimento, porque a vida trouxe uma outra realidade. E essa outra realidade, ela está mostrando que não é bem assim. E aí a pessoa ela se frustra, ela cai. E se a pessoa aplicasse desde o início desse processo aqui que ela está buscando fazer alguma coisa, se ela aplicasse a tal consciência, ou mais do que isso, se ela aplicasse a aceitação consciente, estou aqui, estou fazendo o meu melhor, que eu quero viver esse momento aqui agora, com toda a minha energia, e vamos ver o que acontece. Estou fazendo a minha parte. E aí vem a vida e mostra outra coisa. Está tudo bem. E quando eu falo aceitação consciente, não é aquela aceitação passiva, aquela aceitação de estagnação, de falar assim, sabia que não ia dar certo. Não, não é essa. É aceitação. Por exemplo, acontece uma perda de um ente querido, um falecimento, um desencarne. Isso é algo natural na vida. Ou não? A gente sabe, a gente nasce com essa certeza, né? Imagina você lá no berçário, consciente, olhando para o berçário ali, para os nenenzinhos, e fala assim, coisa linda, um dia você vai morrer, um dia você vai morrer. É trash isso, né? Mas não é uma realidade? Você não precisa falar isso, lá o pai e a mãe te expulsam do hospital, né? Mas é uma realidade. Agora, as pessoas parecem que esquecem disso. E ela não trabalha isso dentro dela. E quando acontece um processo desse, cadê a aceitação consciente? Tem saudade? Tem aquele aperto? Óbvio que tem, senão você seria um cubo de gelo. Mas negar o fato é falta de inteligência. O que nós temos que fazer é nos preparar e entender a vida. E nesse momento, e eu já passei por várias situações dessa, dos dois lados, de um lado muito ruim e um lado muito bom, no sentido de entender o processo. E aí você começa a ver que funciona. Quando você abre a tua mente e começa a buscar os seus processos de conhecimento. Porque aí a vida fica muito mais macia, fica muito mais gostosa, sabe? Para de ser um peso para a vida das pessoas. Está cheio de gente reclamando, agora tem crise de novo, daqui a pouco não tem mais, daqui a pouco tem crise de novo. E as pessoas vão nesse looping. Eu conheço vários amigos meus comerciantes, por exemplo, que vê loja fechando do lado dele no shopping e a dele não fecha e está bombando de cliente. Por quê? O cara ama o que faz, o cara trabalha as energias daquilo, o cara vai lá, mexe energeticamente, conscientemente com tudo, antes de abrir a loja, faz todo um processo de empoderamento do negócio dele, e aí aquilo faz o quê? É como se fosse um imã do que ele está trazendo para ele. E do lado dele o cara está reclamando e está fechando a loja porque não está conseguindo vender. Aí vai ver o que está na cabeça de um e na cabeça do outro. O que um está movimentando e o que o outro está movimentando. Ou seja, está nas nossas mãos, gente. O comando está na nossa mão. Pode até não estar funcionando agora, mas insista. Não desista. Sabe, falar assim, porra, eu vou mudar essa história. Eu sei que dá para mudar essa história, eu vou mudar essa história. E aí busca, se precisar buscar ajuda, busca ajuda, terapêutica, uma coisa consciente, até para você dar um impulso. Deu um impulso, pegou, vai embora. Começa a trazer o seu empoderamento e não cai naquele processo novamente. Porque aí você sai de um processo e aí você deslancha para algo maior. Tá? Às vezes você tem aí uma puta de uma Ferrari, você é uma Ferrari,
com pneu de Fusca. Não vai, não anda, não rende, tem que render. E aí você vai buscar lá, troca esses pneus. E aí você começa a andar como uma Ferrari. Você fala, amor, estava tudo em mim. Eu só não estava experienciando o processo. Esse é o grande lance, está aí dentro. A questão de experienciar ou não, depende da capacidade de cada um de tirar de dentro de si. Isso é fora o íntimo. Você pode conhecer uma pessoa maravilhosa que está deslanchando e você não consegue acompanhar. Você fala, pô, como é que ela consegue? Pô, se ela consegue, eu consigo. Mas aí entra o quê? Fortalecimento, autoestima, sabe? A sua persistência para poder fazer esses processos acontecerem. A natureza está disponível, essas energias, essa sabedoria. Para mim, o xamanismo nativo americano, ele veio de uma forma muito especial, num momento muito difícil na minha vida. E quando eu recebi o impacto dessa energia e eu vi o que aconteceu comigo, eu falei, cara, esse negócio vai ser a razão de eu viver. Não, nem para dar aula, palestra, nada disso. Era para mim mesmo, como Vitor, pessoa, ser humano, precisando dessa energia. Porque eu vi o quanto ela me trouxe de benefício. E aí eu comecei a virar o jogo e fiz um trabalho. Porque eu sei que muitas pessoas precisam saber disso. E um nativo como o Touro Sentado, 2 luas e vários outros nativos, não tem como passar hoje mais isso para as pessoas. Eles deixaram o legado deles. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou honrar. Se fez bem para mim, eu vou honrar essa energia, mesmo se ele estando aqui, para me agradecer pessoalmente. Mas eu vou agradecer na minha atitude, na minha ação. Por isso, você pode sim ter essas funções trabalhando em você. Trabalhar teus chakras, ativar seus processos, a tua aura, sentir teu campo áurico, como que está, o que está acontecendo, por que as coisas estão dando errado, por que o relacionamento não está fluindo. Opa, deixa eu mudar essa energia, deixa eu atrair pessoas melhores para a minha vida. Deixa eu atrair possibilidades melhores, um emprego melhor. Sabe? E aí, por exemplo, tem prática xamânica que você tem a intenção de trabalhar numa empresa. Porra, eu trabalho mentalmente essa empresa o tempo todo. Fiz isso muito na minha vida. Trabalhei muito isso mentalmente aquela empresa e estando com vários comandos que você dá energeticamente, sabe? Para aquele espírito daquela empresa te ver. E óbvio, faz a minha parte, eu fiz a minha parte. Mandei currículo, fui lá, de vez em quando passava na portaria. Bom dia, tudo bom? Bem, bom. Legal aqui, hein? Moça. Sabe? Ou seja, você se coloca e não desiste. E as coisas começam a modificar. Tá? Se a natureza está por você, quem será contra você? Já ouviram essa frase, não? Algo parecido? Hã? Aí eu tirei uma palavra ali e coloquei outra. Porque é tudo a mesma coisa, é tudo Criador. Né? É tudo Criador. A cadeira é o Criador. A roseira é o Criador. Teu animal em casa é o Criador. Senão ele estaria mentindo para a gente. Que ele está em tudo e está em todo. Então, isso aqui, gente, é uma força que está mais perto da gente. Às vezes é uma coisa mais palpável. Você saber que você pode fazer isso. Quando você toca um tambor, como eu toquei aqui, eu estava dando um comando para o tambor, com o espírito daquele couro que está ali, do animal que está ali, que na época ele foi encontrado morto e simplesmente para não enterrá-lo, tirou-se a pele dele para fazer um tambor. Ou seja, para dar vida para aquele ser, para honrar a vida dele, fazer a vida dele ter valido mais a pena ainda, a gente fez um tambor curador. Então esse animal, ele teve uma função a mais do que ele veio viver aqui na Terra. Então quando eu estava tocando aqui, eu estava mentalmente pedindo para ele, emana a tua energia, a tua vibração no coração de quem precisa dessa cura agora. Aproveite esse momento, estão tudo facinho aqui. Ó. Vai lá e entra na energia deles, entra na vibração deles. Já que eles vieram, então que eles recebam. Não vai chegar a pessoa lá na rua que não quer saber disso. Ela tem o livre-arbítrio dela, a escolha dela. Então é o que eu falo sempre, e eu, o Wagner, todas as pessoas que a gente conhece, o Dr. Mauro e outras pessoas queridas aí que trabalham com espiritualidade, a importância de você estar atento a essas vibrações. Sabe, você ser comandante de você. Você não está à deriva na vida. Você está na padaria tomando um café, curtindo, conversando com um amigo, está tudo bem. Mas a tua percepção interna está verticalizada. Está atento. Sabe, Pai Céu e Mãe Terra acionado no seu processo. Fazendo a tua história normalmente, você não precisa ser, sabe, uma pessoa bitolada naquilo. Eu vou no aniversário de uma pessoa, eu vou comer muito brigadeiro. Arroz brigadeiro, ali tem a energia do Criador. Não vou deixar falar, nossa, olha, então o Vitor trabalha com xamanismo, né? E ele está comendo brigadeiro, arroz brigadeiro, né, Ricardo? Arroz brigadeiro. Por quê?
Porque você está numa energia de criança, que é uma criança, que é o curumim, que está feliz com aquela história. Né? Hoje, por exemplo, eu vim da palestra com essa camisa aqui, que tem vários animais, que representam os animais de poder. O xamanismo trabalha muito essa energia dos animais de poder. Tem vários deles aqui que faz parte do meu clã. Eu falei, eu vou com vocês hoje, para dar palestra. Os caras tudo felizes, tudo brincando aqui na camisa. Aí muda de lugar, sabe assim? Esses papos de louco mesmo, muda de lugar, um corre para lá, outro corre para cá, fala, agora se comporta que eu vou entrar lá na aula. Aí para tudo. Aí eles param para poder chegar aqui e dar aula. Senão já pensou? A gente sai correndo aqui, né? Fala, meu, esse cara... Mas por quê? Porque você sente energia. Mas brincadeiras à parte, você sente a energia daquilo. Não precisa estar aqui. É a vibração. É a holografia daquilo. Né? É o arquétipo que você aciona. Né? São os arquétipos, como diz lá o Jung, o livro dos símbolos dele, né? O homem, a mente humana, ela é simbólica. Então você trabalha esses processos e você trabalha essas energias. Os xamãs, os nativos já sabiam disso. Como funciona. Né? Você que tem formação de coaching, PNL, saiba você que o primeiro coach do mundo foi um nativo, foi um índio. Trabalhou valores, posicionamento, comportamento. Primeiro coach do mundo, um índio. Às vezes eu já falei isso para um grande terapeuta, um grande coach, né, que dá curso, inclusive ele até assustou, ele falou, você está brincando? Eu falei, você precisa conhecer teu mestre. Você precisa conhecer seu grande avatar, que é um índio. Foi ele que idealizou essa história aí, alguém foi lá e tirou. Mas ele já fazia isso na tribo. Assim como a constelação. Alguém trabalha com constelação aqui? Familiar? Constelação familiar, o que é? Ela foi tirada da onde pelo Bert Helling? Nas pesquisas dele, nos trabalhos dele. Numa tribo africana, sendo aplicado constelação familiar. Ele foi lá e falou, opa, ele pegou, colocou, lógico, alguns aditivos, colocou um método, né? E transformou isso numa grande terapia, que hoje é reconhecida mundialmente. Isso veio da onde? De um índio. Então nós estamos falando, gente, o que não veio de um índio? Que você hoje, uma terapia, uma massagem, para quem é massagista aqui, massoterapeuta, né? A medicina chinesa que trabalha o quê? A energia dos órgãos, né? Dos elementos. O índio já fazia isso há muito tempo. O pessoal vai lá, pega essa sabedoria e faz um trabalho de ressignificação e traz para uma terapia. Está ótimo. Mas lá atrás tem a fonte. Então isso para mim foi o que me deslumbrou muito, de saber que tudo que eu já tinha estudado na minha vida, as coisas mais místicas, as coisas mais profundas, antes o índio já tinha feito há 50 mil anos atrás. Eu falei, não é possível. Eu estou achando que eu estou deslumbrando algo assim tão moderno. Nada. Por isso esses valores para mim são muito fortes. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalhos, de fazer terapia xamânica, de fazer toque do tambor nos teus chakras, de fazer limpeza, purificações, isso tudo já vem direto de uma fonte. Hoje muitas pessoas usam isso. Você vê que o próprio xamanismo ele é muito aceito na Umbanda, é muito aceito em vários contextos. Por quê? Porque ele vem de encontro. Tem muita gente, a pessoa pode ser católica, pode ser evangélica, o xamanismo ele pode entrar em qualquer lar. Porque nós estamos falando de relação com a natureza, não estamos falando de uma coisa fora do processo, a não ser de energia da natureza. Ou não? Se eu chegar para o Edir Macedo e falar assim, Edir Macedo, vamos abraçar uma árvore, que Deus está lá, ele vai falar que é coisa do diabo? Não. Arro, Edir Macedo, vamos abraçar uma árvore. Ele não vai querer, lógico, e daí não dá ibope, né? Vai dar ibope para mim, né? Então não vai funcionar muito. Mas ali tem Deus, tem essa relação de coligação, tá? Então, dentro desse processo todo, essa aqui é uma nativa que a gente frequenta a tribo aqui em São Paulo, e eu ajudo eles lá com mantimentos, com viagens que a gente faz para lá, com roupas, né? De vez em quando eu faço algumas campanhas para trazer alimentos para a gente mandar para eles. E eles fazem os artesanatos que eu vendo aqui para ajudá-los também. Então essa menininha aqui, essa lindeza aqui é uma das grandes paixões que a gente tem lá. Por quê? Porque nessa relação